Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui os ETFs que eu invisto no exterior e nos Estados Unidos, e, inclusive conceitualmente o que é ETF, né? E fazer uns comparativos aqui, só para a gente ver com relação à performance dos ETFs no prazo de um ano. Né? Eu vejo que tem muitos YouTubers, muitos influenciadores falando muito sobre ETF, inclusive, né, dando palpites com relação a qual comprar, não comprar e tal. E eu queria mostrar um pouquinho sobre esse assunto. Em primeiro lugar, ETFs. O que a gente sabe de ETF? ETF é um fundo negociado em bolsa, tanto americana quanto brasileira. E esse fundo ele contém ali dentro uma cesta de ações. Por exemplo, nós temos aqui na minha tela, nós temos aqui esse IJR, que é esse gráfico. Esse IJR, ele é um ETF de small cap. Small cap são empresas menores, né? Então, aqui no caso, são empresas menores dos Estados Unidos. Então, você tem ali as principais empresas menores dos Estados Unidos, e daí esse índice IJR, que é uma ETF, ele vai performar de acordo com a média dessas empresas que estão nessa cesta, tá? E o que acontece? Nos Estados Unidos você tem vários tipos de ETFs. Você tem ETFs, por exemplo, aqui, ó, esse MCHI, ele é um ETF com as principais ações da China. Então, se você quiser investir, você acredita que o mercado chinês é interessante, você pode comprar esse ETF, porque ele é a média performada das maiores empresas da bolsa chinesa, tá? Você tem esse QQQ, ó, esse QQQ, ele também é as 100 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Então, se você quiser investir nos Estados Unidos e de uma forma conservadora, você quiser investir em tecnologia, então esse ETF, que custa hoje 514,14 dólares, você investe nesse ETF e automaticamente você já está comprando empresas do tipo Google, Microsoft, Tesla, dentre várias outras. Então é um pacotão onde você tem ali infinidade de ações, tá certo? Então, ou seja, para quem, por exemplo, não conhece as empresas americanas, não quer gastar tempo em conhecer e fazer análises das empresas americanas, é um excelente negócio você investir nesse tipo de investimento, né, que são os ETFs, porque isso aqui é tranquilo, você não precisa ficar acompanhando, não precisa fazer análise, né? Obviamente que é bom você olhar aqui a questão do gráfico, só porque é muito melhor comprar aqui embaixo, né, onde está aqui, ó, porque foi lá em cima e caiu. Então é muito melhor você comprar aqui, que você compra com desconto, do que comprar aqui onde está agora. Olha como é que deu uma esticada boa. E esse aqui é o que? Esse aqui é o gráfico de um mês. Então cada candlezinho desse, cada barrinha dessa, corresponde a um mês. Então você vê quanto tempo tem que esse ETF vem subindo. Bom, mas eu queria, então agora a gente entendeu um pouquinho sobre ETFs, eu queria mostrar para vocês aqui exatamente com relação à performance, né? O que acontece? Eu tenho aqui, ó, eu tenho esses ETFs. Então, IJR, MCHI, QQQ, SPY, XLC, né, XLV. Então, eu queria mostrar aqui, porque o próprio Warren Buffett, ele falou que se as pessoas comprassem somente esse aqui, ó, SPY, que são as 500 maiores empresas americanas, ele falou que esse SPY, ele bate normalmente mais de 90% dos gestores profissionais de fundo e que fazem gestão ativa. Né? Gestão ativa é compra, vende, de acordo com uma estratégia que eles utilizam. Então ele falou que se você comprar isso aqui e esquecer, né, essa S&P, se você comprar e deixar para lá, você vai performar muito melhor do que 90% dos gestores de fundos. Então, o que acontece? Eu tenho esse ETF, tá? Que são as 500 maiores empresas. Eu queria mostrar um negócio interessante aqui. Aqui nesse site investing.com, eu gosto muito desse site, que você consegue montar a sua carteira aqui, você tem essa parte gráfica, e aqui você consegue comparar, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, IJR. IJR é um dos ETFs que eu tenho. E eu fui fazer essa análise e eu vi que realmente no prazo desse ano que está se passando, né, de 2023 para cá, realmente não foi muito interessante, vocês verão o que eu quero dizer,
investir em tantos ETFs. Talvez fosse melhor ficar ali só em 2 ou 3. E eu vou mostrar por quê, inclusive alguma estratégia. Olha só, essa barra azul, ela na verdade é a performance do SPY, que é o S&P, ou seja, as 500 maiores empresas. E esse gráfico é o gráfico do meu ETF. Então veja bem, o IJR, eu vou pegar aqui e vou colocar aqui a partir de 2023, aqui embaixo, ó, os anos estão aqui embaixo. Então eu vou pegar aqui só 2023, ó. Vou botar aqui, pronto. Essa barrinha aqui, ó. Essa barrinha aqui ela é de janeiro, olha lá embaixo, ó, 2/1/2023. Então, de 2023 para cá, né, veja bem o que aconteceu. O S&P, olha lá, ele superou, ele deu 47,17%. O IJR, que são as menores empresas, né, empresas menores, ele deu 19,87% nesse período. Ou seja, teria sido muito mais interessante se eu tivesse, em vez de IJR, colocar só S&P, SPY. Por quê? Você vê aqui que foi mais do que o dobro, né, o retorno financeiro aqui das 500 maiores empresas americanas foi mais do que o dobro. Então, se eu tivesse, em vez de comprar IJR, tivesse comprado SPY, eu estaria muito melhor agora. Teria ganhos 47%. Vamos pegar uma outra que eu tenho na minha carteira, MCHI, que é a China. Olha só, eu esperava que a China performasse razoável, por quê? Porque as ações da China estão lá no osso, caíram demais, né? E pode acontecer realmente de quando elas retornarem, talvez daqui a 1 ano, 2 anos, talvez esse gráfico, ela esteja lá em cima, o S&P embaixo. Assim como tem algumas situações aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, olha aqui, as ações da China, o que aconteceu? Então, S&P, as 500 maiores empresas americanas, deu 47,17%, que é esse código aqui. A China, as empresas da China, lá, deu menos 7%. Então, você vê que também não foi um bom negócio eu ter investido na China. Eu esperava que o resultado, aqui, por exemplo, ó, 2003 para cá, ela foi caindo, né? Eu, quando comprei, eu esperava que ela fosse retomar. Ela deve retomar em algum momento? Acredito que sim, mas nesse período não foi interessante. Essa daqui, QQQ, agora olha só como a coisa muda. QQQ, elas, aqui, olha onde está. Se refere ao quê? Se refere, o QQQ, são as 100 principais empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Agora você vê como uma coisa que é diferente. QQQ, as 100 maiores empresas de tecnologia, deu 74% nesse período. O S&P deu 47%. Aí você fala, mas não é melhor, não é mais interessante então investir tudo em QQQ, que são as 100 maiores empresas de tecnologia, porque são mais rentáveis? Nos vídeos passados eu falei, quanto maior o retorno, maior o risco. Então, qual que é o problema aqui? Empresas de tecnologia, por exemplo, em 2000, 2001, houve lá o crash das empresas de telecom, né, as empresas de TI. E essas empresas despencaram muito e todo mundo perdeu muito dinheiro. Então, o que acontece? Não é muito interessante você, apesar de você estar diversificado, porque são as 100 maiores empresas de tecnologia, mas você está num segmento só. Então, o que é interessante? Qual que é o interessante do investimento? É você diversificar. Aqui você está bem diversificado em relação a ações, mas você não está diversificado em relação a segmentos, né? Ao contrário que o SPY, ele contém as 500 maiores empresas. Então, ali dentro já tem tecnologia, ali dentro já tem outros segmentos, né, do mercado, tipo varejo, tipo minerais, tipo minério, tipo petróleo, já está tudo ali dentro, industriais, né, empresas de farmacêutica, está tudo dentro das 500 maiores empresas. Ok? Então você vê que o SPY ele é muito mais diversificado do que o QQQ. Então, normalmente o que eu faço? Eu coloco sempre um pouco de QQQ só para dar uma apimentada para poder você estar navegando também nesse segmento de tecnologia, né? Que a gente sabe que daqui para frente a tecnologia vai pegar forte, assim como tem pegado nas últimas décadas. Então você vê que nesse caso aqui, as empresas de tecnologia, elas renderam muito mais. Só que quando elas caem também, elas caem muito mais do que as SPY, ok? Bom, então você vê que aqui, ó, no período foi 74,6%. E o S&P, as 500 maiores empresas, 47,17%. Ok, agora vamos pegar aqui
A XLC. XLC é um ETF que contém as empresas de telecomunicações. Tá bom? Você vê que o XLC aqui, ele também deu 74,62 contra 47 do S&P. Mas por que aconteceu isso? Eu vou mostrar para vocês mais lá na frente, depois que eu passar aqui uma por uma, eu vou mostrar por que aconteceu isso aqui nesse período. Não é porque a XLC ela é realmente a melhor do que a SPY, não. Aí nós vamos aqui ao longo prazo, fora desse período, um período mais longo, eu vou mostrar por que a XLC ela foi mais interessante nesse período. Ok? Então aqui, as 500 maiores empresas rendeu 47, né, que é esse SPY. Esse código aqui está disponível para você negociar na bolsa, tá? Na bolsa americana. E a XLC, que são as empresas de telecomunicações, 74,62. Então performou muito melhor. Vamos pegar aqui agora XLV, que são empresas de saúde. Então são as maiores empresas na área de saúde. Olha para você ver. Nesse período, 2023 para cá, performou 12,61% e o S&P 47,17%. As 500 maiores empresas, então, ganharam com relação às empresas de saúde, né? XLY é um setor de empresas discricionárias. Então, ou seja, são empresas de luxo, objetos de luxo, essas coisas todas. O que acontece? No caso aqui, ficou 44,67 para 1 e o S&P 47,17, que ganhou por 3% e alguma coisinha, né? Então, nesse período também foi bem interessante o XLY. Mas nós vamos ver ali mais à frente, num período maior, se for interessante realmente num período maior, tá? Ao longo prazo, que é isso que é interessante. XLP são produtos básicos, né? Produtos básicos do consumidor do dia a dia, ok? Então, alimentos e por aí vai, ao Walmart e companhia. Veja bem, ela performou aqui, olha, 9,6% nesse período, do início de 2023 até hoje, que nós estamos em novembro de 2024, ou seja, quase 2 anos, 9,6%, ou seja, não foi nada interessante. E o S&P, as 500 maiores empresas, 47%, já foi um retorno bastante interessante para quase 2 anos, né? Vamos olhar aqui, energia, são as empresas de energia, então, aí está dentro aí as elétricas, está dentro aí petróleo, gás e por aí vai. Energia, veja bem, 4,25 no período, contra o S&P 47,17. Agora esse ETF aqui, são as empresas do setor financeiro, então entra bancos, corretoras, né, seguradoras e outras instituições financeiras. Vamos ver como ficou. Olha só, já performou um pouco melhor nesse período. Ganhou então no período 34,55, foi o retorno, contra os 47 da S&P. Ou seja, a S&P está praticamente batendo em tudo. No geral, se em vez de ter comprado todos esses ETFs, tivesse comprado só a S&P e o QQQ, teria tido um retorno muito maior do que comprando esses ETFs, né? Apesar de que eu distribuí aqui, né? Então temos ETFs aqui financeiro, energia, produtos básicos, né? Produtos discricionários de luxo e tal. Nós temos aqui saúde, telecomunicações, né? Mas agora vamos fazer o seguinte, vamos olhar o que interessa para nós, porque peguei 2023 para cá, interessante para nós a longo prazo. Por quê? Porque esse investimento em ETFs, em ações, ele é um investimento de longo prazo. Normalmente, né, você vai investir não com a intenção de tirar hoje ou amanhã, daqui 1 ano, 2 anos. Normalmente é você colocar o dinheiro ali para um período bem maior, né? 5 anos para lá, alguma coisa assim. Agora vamos ver aqui, eu vou puxar aqui o gráfico, vou pegar aqui, 2019, 2018, vou puxar mais aqui, e aqui nós temos então 2014. Vou reduzir aqui, porque o gráfico tá vendo, ele é mensal, eu vou dar uma reduzida aqui, olha só, 2009, 2007. Vamos pegar aqui foi a crise do subprime em 2008, não sei se vocês lembram, onde teve o problema do mercado imobiliário nos Estados Unidos. Então deu essa despencada toda aqui. Bom, agora vamos ver aqui, vamos fazer novamente esse comparativo. Olha só, as small caps são as empresas de menor capitalização. Veja bem, no longo prazo, 324% contra 377% do S&P, as 500 maiores empresas. Ou seja, perdeu, né, e perdeu aí de mais de 50%. Tá certo? Vamos lá, a China, no longo prazo, olha só, não foi nada interessante.
Então, quem investiu lá em 2012 praticamente não ganhou nada, está estagnado no mesmo lugar. Então, não foi interessante. Pode ser que a partir daqui ela dá uma retomada e chega, por exemplo, até aqui. Pode acontecer, mas não foi o caso nesse período. Vamos lá, as empresas de tecnologia agora, as 100 maiores, no longo prazo. Olha a diferença. Aqui, QQQ. Deu 1.178% contra S&P 380%. Então, as 500 maiores empresas aqui nesse caso, né, foram 380% nesse prazo, de 2006 para cá, e as empresas de tecnologia deram um tapa de 1.178%. Exatamente porque em empresas de tecnologia houve muito crescimento, né? Nesse prazo aí nós tivemos a Apple, que deu um tapa e cresceu demais, a Tesla, né? Tivemos várias empresas aí que cresceram muito. Agora, olha só, vou pegar aqui, esse SPY é esse que a gente está comparando aqui. Agora eu vou pegar aqui, ó. Vocês lembram que aquela XLC, no período 2023 para cá, ela estava sendo muito, o retorno dela estava superior ao S&P. Vamos ver no longo prazo agora. Olha só, ela teve 94% nesse período, no caso que foi 2019 para cá, por quê? Porque é um ETF que surgiu aqui no finalzinho de 2018. Então, o gráfico aqui está mostrando do período. Então, no período que ela surgiu, foi o máximo que se pode conseguir, ela teve 94% contra 120% do S&P. Tá certo? Então, você vê que nesse período de longo prazo, ela não foi tão interessante. Por que pegando 2023 para cá deu muito certo? Porque eu peguei aqui, olha, teve uma grande queda. Então, eu peguei aqui, eu consegui pegar aqui embaixo e navegar todo esse ganho aqui para cima. Então, por isso que no médio prazo, 2023 para cá, ela foi mais rentável do que a S&P. E com isso fica aqui lição. O momento de comprar é muito importante. Então, quando você compra depois de uma grande queda, é muito interessante exatamente por isso, porque aí sim, nesse período, você até consegue bater as 500 maiores empresas americanas. Mas fora isso, a gente está vendo aqui que no longo prazo isso não acontece. Que você veja bem, mesmo tendo essa queda e você pegando tudo daqui para cima, né, de lá para cá, pegando aqui em 2021, pegando dezembro de 2021, você comprou aqui e veio para cá, ok, você bateu o S&P. Mas se você no longo prazo, quem estava no longo prazo, por exemplo, lá desde 2018, 2017, ó, o S&P bateu tranquilamente. Tá vendo? Essa é a questão. Vamos pegar aqui agora, aqui, ó, XLV, as empresas de saúde. Ó, empresa de saúde já aqui no longo prazo, ó, ela já bateu a questão do S&P. Que aqui, ó, o S&P deu 377 e saúde deu 391. É um setor que a gente sabe que daqui para frente tem uma grande tendência de performar muito bem, né? A população vai envelhecendo, a gente sabe que os casais hoje em dia estão tendo poucos filhos, então vai demandando mais a questão da saúde, né? Então um ETF de saúde ele é bem interessante no longo prazo. Veja bem, que aqui, ó, nesse período, pegando aqui no caso 2006 para cá, as empresas, esse ETF que contém somente empresas do setor de saúde, ele já conseguiu bater as 500 maiores empresas americanas. Olha para você ver. Outra coisa, XLY, que são itens discricionários, né? Não são itens básicos. Ó, no longo prazo, pegando também lá desde 2006, vê que ele bateu também o S&P no longo prazo. Mas não sei se você se lembra, mas em 2023 o S&P batia tranquilamente. Então, no longo prazo, olha lá, de 2006 para cá, ó, ele conseguiu bater em muito, olha lá, 549%. O XLP são produtos básicos, né, alimentação e por aí vai, higiene, produtos do dia a dia, produtos básicos. Você vê que nesse caso aqui, ó, esse ETF já não conseguiu bater o S&P, mesmo sendo produtos básicos. Veja bem que de cima, que não são produtos básicos, né, ele conseguiu bater, mas os produtos básicos aqui não conseguiu. Então, né, aqui nós temos Walmart, né, Costco e companhia, essas empresas grandes de produtos básicos. Ó. Então, ficou 245% aqui para produtos básicos, né, principais empresas de produtos básicos americanas, já o S&P bateu 377% nesse período. Então já não foi interessante. Energia, veja bem, energia, é interessante essa amostragem aqui, essa comparação, porque energia, onde tem óleo, gás, elétricas, petróleo, e mesmo assim você vê que vem batendo cabeça desde 2006. Ó.
ganhou, caiu, ganhou, caiu, ganhou, caiu, ganhou. Aí aqui ficou perdendo, andando de banda, caiu mais ainda. E aqui a partir de 2020, aí sim deu um tapa grande, ó, porque saiu de 27 e foi lá para cima. Agora está andando de banda de novo, ó. Desde 2022 está andando de banda, ó. Subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu, subiu. E aqui está com a carinha de que vai continuar subindo. Mas vê que o retorno foi absurdo. A diferença, ó, 94%, a gente está falando de empresas de energia, contra 377%. Bom, o ARKK são as empresas do setor, são as empresas de inovação, né? Então são só empresas de inovação, tem a gestão ativa aqui de um gestor americano, e você vê que aqui, ó, nesse período, aqui em 2020, olha o absurdo da performance desse fundo. Ele foi, olha lá, e depois ele começou a cair, foi caindo, e agora ele está aqui patinando, ó, porque retomou, caiu, e está aqui. E você vê que mesmo assim, ó, ele conseguiu 165% no período, e olha de 2015 para cá, ó, que é um fundo que começou em 2015. Então, 165. E o S&P já conseguiu aí seu quase 200%. Então, ou seja, também perdeu na performance. Bom, o que isso quer dizer? Primeiro, é como o próprio Warren Buffett falou, né? Vocês perceberam aqui que foram pouquíssimos segmentos de ações que realmente ganharam das 500 maiores empresas, que você não tem que fazer nada, você compra e deixa quieto, não precisa fazer gestão de nada, porque são as 500 maiores. Na medida que alguma empresa ali ela fica muito pequena, outra toma lugar. E aí você vai ter sempre as 500 maiores empresas. Então, e são as 500 maiores empresas tudo misturado. Então você tem ali TI, né, você tem ali produtos básicos, produtos discricionários, você tem energia, né, saúde, está tudo misturado, porque são as 500 maiores, não importando o segmento. E com isso você está bem, né, você está bem diversificado, então fica muito mais seguro. Tanto que tem gente que compra só SPY, né, que são as 500 maiores empresas. E com isso ele já vai investindo ali todo mês e tal, e no longo prazo, com certeza, a não ser que tenha um crash total, mas é o que eu falo, se os Estados Unidos der um crash total, o resto do mundo vai tranquilamente, né? Então, eu acho que o local mais seguro hoje realmente para se investir são as empresas americanas, né? O que é o mercado mais robusto, né? Para se ter uma ideia, o mercado brasileiro, ele não bate nem a negociação da Apple, pra você ter uma ideia. A negociação, a média de negociação da Apple no dia, a nossa empresa, a nossa Bovespa inteira, nossa bolsa inteira, não chega no valor financeiro do que é negociado na época dos Estados Unidos, só para se ter uma ideia do tamanho do mercado americano. Bom, então nós vimos aqui, né, aqui no longo prazo aqui, ó, a única que realmente bateu aqui foi a questão da XLY, né, ó, XLY, né, que são consumo discricionário, saúde, no longo prazo também bateu por pouco, mas bateu, né? Ó, comunicação não bateu, ou seja, e o que são as empresas de tecnologia, né? Ó, as 100 maiores empresas. Essa aqui não pode faltar. Eu, por exemplo, eu gosto de investir SPY e QQQ, as 500 maiores e as 100 maiores de tecnologia. Então, obviamente que é o que a gente viu aqui, se tivesse investido só nessas duas aqui, ó, teria tido um retorno muito melhor do que ter investido em todas essas. Apesar que eu diversifiquei bastante em relação a segmentos, mas mesmo assim eu teria um retorno muito melhor, né? Porque a SPY ele é bem diversificado e o QQQ, apesar de ser um segmento só, mas está bem diversificado entre as empresas de tecnologia. Para ele dar muito ruim, o setor tecnológico todinho tem que desabar, né? Que é praticamente impossível. Em 2000 aconteceu isso, as empresas.com, mas era início da internet, uma série de outros fatores. Hoje as empresas são muito resilientes, são empresas muito bem, com uma boa gestão, né, de empresas de tecnologia. Eu acho que dificilmente isso vai acontecer, né? Então, só para deixar claro, nesse período, se tivesse investido só nessas duas, o retorno teria sido maior. Obviamente que você viu de 2023 para cá, o XLC, que é telecomunicações, eu consegui pegar num momento bom. E aí eu consegui bater o SPY somente nesse período, 2023 para cá, né? Mas foi bem, então assim, a importância de você pegar um momento bom para se comprar. Beleza, pessoal? Bom, é isso aí que eu queria mostrar para vocês, só para vocês entenderem como funciona essa questão dos ETFs, a importância do momento de se comprar, né? E no longo prazo, que muitas vezes a gente fica batendo cabeça, né? Você vê, eu mexo com ações desde 2007.
E, e esse estudo aqui foi bem interessante, porque eu sou um que vou rever aqui a minha carteira, né? E de repente vai ficar muito mais simples. Ou seja, eu pretendo ficar em SPY e QQQ, e eventualmente, quando um determinado setor desse cair bastante, né? Porque setores são cíclicos, nem todos os setores estão bons ao mesmo tempo, né? Então pode acontecer, por exemplo, energia caiu demais e aí de repente está uma sinalização de que a coisa pode melhorar e aí você vai, pega um dinheiro e coloca no setor de energia, que é o XLE aqui, ó. Você compra as empresas de energia. E aí no momento ali que ela, né, retomar, você consegue bater por um período de tempo o S&P, né? Mas você vê que não é fácil bater o S&P, as 500 melhores empresas. Então, para quem está começando, realmente mesmo para quem já está no mercado há muito tempo, né, é bastante interessante você fazer essa análise, né, se vale a pena para você e você se expor ao mercado americano, que tem a forma bastante segura disso acontecer. Beleza, pessoal? Então vamos ficando por aqui. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e tchau, tchau.